Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Um evangelho interessante, amar ao próximo como a si mesmo, quando traz a lei de amor. Tem uma pergunta que fizeram a Jesus, né, sobre os mandamentos. Ele diz assim: qual o primeiro mandamento? Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. E qual o segundo? Decorre do primeiro: amar ao próximo como a si mesmo. Veja, não é a sequência dos 10 mandamentos. Ele coloca o resumo em 2. Jesus resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Muitas vezes, em outros evangelhos, o pessoal que acompanha, tem um canal no YouTube, tem esse linkzinho aqui, o QR Code ou o nome, né? Transmutação Renata. Em outros evangelhos, a gente muitas vezes demonstrou essa questão do segundo mandamento, porque a gente compreende que quem não se ama é incapaz de amar e de receber amor. E o mandamento é claro: amar ao próximo como a si mesmo. Se você não se ama, como é que você pode amar? E não vai receber amor porque você não acredita nisso. Então, realmente, um decorre do outro. Porque o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não é porque seja o primeiro, é porque ele é estruturante da vida inteira. Eu até falo isso, que eu admiro muito uma pessoa que não acredita em Deus. Eu admiro, principalmente quando a pessoa diz que é cientista, que é muitas vezes os físicos. Eu tenho uns parentes psicólogos que ele diz que não acredita de jeito nenhum. O filho dele chegou para ele e veio falar sobre a questão de Deus, e ele dizendo que era difícil porque ele não acredita. Por que eu admiro, né? Porque tudo que eu penso e tudo que eu faço, eu só consigo, na minha racionalidade, ter uma conclusão: Deus existe. E tudo que eu penso, em toda a minha racionalidade, quando eu olho, eu vejo que todos os resultados realmente só acontecem conforme a vontade de algo que não sou eu. Não sou eu. Tudo que eu olho e penso: poxa, você conheceu alguém, mas assim, se você nunca andar lá no Irã, é difícil você conhecer alguém no Irã. Então, normalmente a gente conhece alguém onde a gente é colocado para ir, a gente topa com aquela pessoa. E aí a mesma questão, não é a primeira pessoa, nós topamos com várias pessoas na nossa vida, mas tem uma que encaixa. Como explicar? Tem gente que a gente queria, mas nem vê a gente. Tem gente que queria a gente, mas a gente não encaixa. É um resultado, né? Dá certo, ficar. Quanta gente quer ter filho e não pode? Não é como a gente quer. Assim, na minha racionalidade eu olho e não tem como. Não é como eu quero. Por mais que a gente explique,
por mais que a gente estude, eu olho e lembro as palavras dos Espíritos. Emmanuel, salvo engano, ele dizia isso: o nosso papel é plantar e cuidar, mas o resultado é com Deus. E as coisas de Deus são tão misteriosas para nós, que tem gente que nem planta e colhe. Não tem não? Toda família você conhece alguém assim, que não precisa ganhar o pão com o suor do rosto. E quando a gente vai falar para os filhos da gente, a gente quer dizer como é o jeito, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Mas aquilo nem a gente está convencido, porque tem gente que faz e não prospera. É um mistério. Não é um mistério? Poxa. Tem gente que você acha que vai ser show o relacionamento. Quantas pessoas não casaram, pessoa trabalhadora e tudo aí, num determinado momento da vida, você está lá no relacionamento, aí a pessoa vai e cai no alcoolismo. Outros caem na drogadição. Outros aumentam, alcoolismo, aí fica cruzado, entra na droga, da droga vai para os relacionamentos sexuais descontrolados. Aí começa, né, a doença, descontrole emocional, a doença toma conta, uma doença emocional incurável, progressiva, irreversível, de efeitos fatais, mas antes de matar desmoraliza, e no meio disso vai a família. Esse olha, rapaz, eu nunca pensei que essa menina ia cair na droga, e cai. Nunca pensei que esse pai de família, conheço gente que depois que se aposentou caiu no alcoolismo e ficou completamente desmoralizado. É um vigiar e orar muito grande, entendeu? Porque a gente quer explicar logicamente, não tem explicação. É a música que o Marcos Ana canta: ninguém explica Deus. Mas aí também parece que dá uma noção assim: então, Renato, eu não tenho que fazer nada. De novo, o que os Espíritos falam é: você tem que plantar e cuidar, porque Deus avalia o seu mérito. Renato, mas e esses que não plantam e colhem? E como é que vocês podem julgar o mérito deles? Jesus disse: não julgueis. Por quê? Porque, por exemplo, na noção das reencarnações sucessivas, às vezes tem méritos anteriores. Nos desígnios de Deus tem coisas pelas quais você passa hoje, que você diz: eu não fiz nada, mas não fez nada hoje, mas há muito tempo, o colega diz assim: há muito tempo você fez. Aí você começa a entender a justiça de Deus, porque Deus te conhece pelo teu nome. Nem você sabe o seu nome. Como assim, Renato? No dia que você foi criado como um espírito, Deus te batizou, e você já tem milhares de anos, muitas encarnações. Como é teu nome? Deus sabe. Esse daí é que tem uma memória dentro da lei de causa e efeito. Ele vai vivendo pelo mérito. Adão e Eva, na história, tiveram que ganhar o pão com o suor do próprio
rosto, porque desobedeceram a palavra de Deus, não foi isso? Pelo mérito. Eles estavam ali pelo mérito, sem precisar ganhar o pão com o suor do rosto, mas pelo mérito, no caso demérito, pelo erro, passaram a ter que acrescentar a vida do lado da dor e do sofrimento. Não por injustiça, existe sim uma lei. E é aí que a minha lógica só leva para o primeiro mandamento. Deus, né? Deus é amor, porque amar a Deus sobre todas as coisas. Só acontece o que Deus permite. E Ele não age aleatoriamente. Ele nos ama e quer o nosso bem. O que é que um pai ou uma mãe que quer o bem para o filho fazem com ele? Quem ama, educa, cuida. Tanto que Jesus disse assim: qual é o filho que pedindo pão, o pai vai dar uma pedra, e pedindo um peixe, o pai vai dar uma serpente? Ele disse: se você que é homem imperfeito, mulher imperfeita, não faz um negócio desse com seu filho, como é que meu pai que está no céu vai fazer? Então a sua dor não é uma pedra nem uma serpente. A sua dor é uma lição que o seu pai, que lhe criou e que lhe ama, está lhe dando, em razão dos seus méritos, pelos seus pontos positivos, atitudes e pensamentos positivos, você recebe bônus. Pelos pontos negativos, atitudes, pensamentos e palavras negativas, você recebe ônus. Nenhum é uma condenação infinita, não é uma punição, são apenas lições de um amado pai que quer o bem dos seus filhos, que eles andem com as próprias pernas, aprendam a exata natureza das imperfeições que eles têm e aprendam no amor e também aprendam na dor. Algumas pessoas se incomodam porque eu ando em várias religiões. Eu disse: mas eu acho que Deus só é um. Tanto faz. Mas a lógica espírita, que é muito anterior ao espiritismo, ela é muito, na minha compreensão, com as minhas limitações, muito exata. Ela responde tudo, ela responde esse mistério. Por que que um só ganha o pão com o suor do rosto? Porque merece e tem capacidade de aprender sem tanta dor. Mas falando de que tempo? De toda a existência daquele espírito, não só dessa encarnação. E assim é o outro lado. Eu recebo conforme eu dou. E Deus está aí controlando por amor o meu aprendizado, até que eu compreenda o meu papel e que eu diga: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Eu tenho que fazer a minha parte. Quando Deus me manda prazer, eu sinto prazer e pergunto: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, o que é que o Senhor está querendo me ensinar com prazer?
Quando Deus me manda a dor, eu pergunto: Senhor, o que é que o Senhor está querendo que eu faça? O que é que o Senhor quer me ensinar? Porque a finalidade da vida encarnada é o aprendizado. Aprender qual é a vontade de Deus para nós. Como são lições, nada é permanente. Você vai encontrar gente que vive do suor do próprio rosto e prospera e permanece. Gente que vive do suor do próprio rosto, que começa a prosperar, depois se envaidece e a pessoa se envaidece, atende ela mesmo, e aí cai. Então, essa perspectiva, você vai encontrar outro que não precisa do suor do próprio rosto e permanece assim a vida inteira, e outros que passam um tempo bem e depois vem a dor. Eu não sei qual é o resultado que vai acontecer, não sei, só quem sabe é Deus. Mas o que é que eu compreendo, que eu sei? Eu compreendo e sei que Deus está ensinando todas as pessoas o tempo todo. Ele está ensinando quem está vivendo aquilo e está ensinando quem está observando aquilo. É isso. Então eu não consigo ter outra lógica. Deus existe, Ele me criou, eu não tenho poder nenhum frente a Ele. Ele é infinitamente sábio, infinitamente bom, infinitamente justo, e Ele vê tudo, nada passa em branco. Dele é a misericórdia e dele é a vingança, não minha. Eu não consigo enxergar outra forma. Não tem resposta conclusiva. Não tem. Por isso que eu disse, olha, a pessoa que diz que não acredita em Deus, eu acho interessante. Porque tudo que eu penso, você vai, só termina em Deus. Tem que dizer assim, rapaz, aconteceu porque mistério de Deus. Mas qual é a convicção, a compreensão, a certeza que eu tenho? É que Deus está fazendo aquilo para me ensinar. Então, a partir daí começa a minha perspectiva do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Senão, eu acho que eu já teria enlouquecido. Porque o egoísmo e o egocentrismo que está dentro são coisas totalmente diferentes. Você se amar não tem nada a ver com egoísmo. Quem se ama é capaz de amar a si, a Deus, e receber o amor que Deus tem para si. Não precisa ficar fazendo as coisas para se sentir amado pelos outros. Não precisa estar se comparando, não precisa estar concorrendo, não precisa estar disputando, não precisa estar perguntando aos outros se está bonito, se é sabido, porque ele tem uma pessoa. Para ele, a compreensão dele é como se fosse uma pessoa, mas é um ser chamado Deus, que ele se amando, ele é capaz de amar a Deus, ver a Deus e sentir o amor de Deus. O egoísmo é isso. O quê?
quando você, por não se amar, fica querendo fazer tudo e ser mais do que os outros. Começa assim, querendo ser aprovado pelos outros. Depois você quer ser mais do que os outros. E isso não tem fim. É o que o pessoal chama a medida do ter não enche. Porque aquilo ali vem da falta de amor. O egoísmo é isso. É a pessoa que fica querendo ser mais do que os outros o tempo todo. Porque ela não se ama, ela fica querendo se sentir amada, leia-se, aprovada aos olhos dos outros. E quem se ama é totalmente diferente. Quem se ama está ali, ó, à disposição, fazendo o que tem de fazer, independentemente se os outros vão aprovar ou não. É o pai e a mãe que diz para o filho não quando ele precisa de um não, mesmo que ele não goste, e diz sim quando ele precisa de um sim. O outro, o irmão dele achando bom, não. Você faz porque é certo, porque é o seu papel. Você não vai deixar de dar um não a um filho porque tem medo dele não te amar, porque você se ama. Você não vai ter medo nem de mandar um filho drogadicto e se tratar, e se ele não for, botar ele para fora de casa, bota na hora, não quer? Rua! Mas a pessoa que não se ama fica toda hora querendo manipular o amor dos outros, e acha que é porque é boa. Não é não, ela quer se sentir aprovada, amada pelo outro, porque não se ama. Porque quem se ama não vai deixar ser destruído pela escolha errada do outro. Quer subir? Vamos junto. Quer descer? Desce só. Isso é para marido, mulher, filho, mãe, pai. Meu irmão, você não deixa de ser filho, não deixa de ser pai, não deixa de ser mãe. Mas é o seguinte, para bater em mim, para tomar as coisas, ó, bicho, fora. Ou se trata, em tratamento estamos juntos, e sem tratamento fora. Tua vida é tua, faça o que quiser. Mas como é que uma pessoa que não se ama, que quer ser aprovada, agradar todo mundo aos olhos dos outros, vai fazer isso? Não vai. Porque ela tem medo de ser rejeitada. Ela confia que quem vai cuidar dela é aquele filho. Ela não confia que quem cuida dela é Deus. Se ela se amar, não que ela vai desprezar, mas de novo, já tem discernimento. Quer descer, desce só. Quer subir, vamos junto. É aí, o nome dessa doença é codependência afetiva. Você quer acabar com a sua vida? Livre-arbítrio. Agora, eu não preciso ir com você. Tá vendo, ó? Quem não entende vai achar que isso é que é egoísmo. Não é, isso é alto amor. Por ser uma vida criada por Deus, de Deus, se ama e se cuida. E cuida de quem quer ser cuidado. O cara não quer. Você quer? Venha. Não quer? Não venha. Mas lá dentro, se a pessoa se pesquisar bem direitinho, ela sabe que aquilo ali não é bondade dela não. Nem ela está sendo besta. É uma imperfeição moral. É ela querendo se sentir aprovada, amada aos olhos dos outros, porque não se ama, não se aprova. Não quer se sentir rejeitada. Ele não quer se sentir rejeitado. Está difícil isso? Vocês conseguem ver alguma situação assim? Para mim é claro. Está vendo como o amar a Deus sobre todas as coisas e o amar ao próximo como a ti mesmo resolve tudo na tua vida? Amar-se não é egoísmo. Egoísmo é isso
querer, fica se comparando com os outros e quer ser sempre mais. Começa querendo ser aprovado, depois quer ser mais. Você passa por um cara que ele te acha bonita, aí depois tu quer que só você seja bonita, ninguém mais pode ser bonito. Quer ser mais que todo mundo. Você passa por a família, os irmãos pobres, você está bem, ganhando um dinheirinho, aí todo mundo bate palma, mas você não vai achar ruim se aparece outro irmão começa a ganhar igual a você, porque você quer ser mais rico do que os irmãos. Está vendo o egoísmo? Ele quer ser mais do que os outros. Não basta ele ser quem ele é, ele tem que ser sempre mais, sempre querendo ser aprovado pelos outros. Porque não se aprova, porque não se ama. Então essa lei de amor, ela é muito importante. Eu olho para o meu colega ali que está sentado ali, filho da Estela, que a gente outro dia foi jogar bola, né? Aí ele estava lá jogando, ele gosta de jogar bola, menino. E eu percebendo que quando eu era mais jovem, é de um bairro que tinha 2 campos. E eu tive uma época da minha vida que eu gostava muito de jogar bola. E eu vi que não dava certo, eu não era bom de bola. Eu gostava de jogar bola. Mas hoje, eu percebo que 90% da minha dificuldade com a bola, sabe o que era? Porque eu não me amava. Como assim, Renato? O meu egoísmo, por não me amar, fazia eu fazer o quê? Ficar preocupado mais em o que o pessoal achava do meu jogo do que eu jogar bola. Vocês entendem isso? Tem gente que no dia do jogo dá até dor de barriga, porque tem medo de passar vergonha, não joga. Tem menino que joga bem, aí começa os outros dar patotinho, beber, ir pra barca, não sei o que, e se perde. Por quê? Porque ele não quer ser rejeitado, tá entendendo? Porque ele não se ama. Não ser amado é um problema tão grande, interfere tanto na vida da gente, porque a gente nasce com várias potencialidades, mas ao invés de a gente olhar para a gente, se amar e olhar para Deus, o que é que Deus quer com aquilo, a gente fica toda hora querendo ser aprovado pelos outros. Às vezes os outros estão ali só para desaprovar, porque sabe que vai mexer e ele quer a posição. E é uma coisa que a gente tem que vigiar e orar, porque é da imperfeição nossa. Quando a gente vê, está fazendo as coisas, ao invés de fazer o que é certo, o que a gente sabe fazer, está fazendo para ver se o povo aprova, para se sentir amado. Por que não se ama? Eu vejo hoje isso no futebol. Hoje tem mais lógica, né? Pro futebol eu tô velho. Mas se eu soubesse, compreendesse e usasse isso no meu jogo naquela época, talvez eu não estivesse falando aqui hoje, ó. Mas eu estava preocupado, ó, cara, jogando bola ali no bairro, todo mundo conhecido, quer que eu achar, joga bem, não joga. Então é o seguinte, se eu jogo, pode jogar, joga. Mas a cabeça do jogador muitas vezes é o que? Olhando para o pessoal. Eles até criticam um jogador, acho que é o Cristiano Ronaldo, diz que ele é meio autista, né? Para falar isso, né? Porque ele não liga, ele chega lá para jogar e joga. Eu vi uma entrevista do Garrincha na Vox Populi, tá aí no YouTube, né? Garrincha era os melhores traços, não é isso? Do Brasil. Aí o Garrincha disse assim: rapaz, esses caras agora entram para patrocínio, é para palma, é não sei o que. Eu ia para jogar bola, a gente jogava bola, aí eu ia, brincava, traçava, e da brincadeira faz esse gol. Era um sinônimo de, por um momento na vida dele, no jogo dele, ele tinha alto amor. Mas como ninguém, às vezes, não fica vigiando e orando todo o tempo, no final acabou caindo no alcoolismo. Mas estava fora do jogo. A gente tem que estar olhando toda hora, rapaz, eu tenho que me amar, para que eu evite de estar me comparando. Eu tenho que olhar para o jogo do outro para melhorar o meu, não para ficar, será que ele é melhor, será que eu sou pior? Não, meu jogo é meu.
O egoísmo prejudica a gente e prejudica os outros. O alto amor ajuda a gente e ajuda os outros. Tá jogando por quê? Porque eu gosto. Tu joga assim, assim. Tu tenta melhorar todo dia por quê? Porque eu gosto. Rapaz, mas o fulano joga melhor do que tu. Sim, sou ele, o meu jogo é esse. Vou melhorar o meu, o jogo é esse. E é esse, e eu vou melhorar nele, em cima dele, e dele eu vou. Ah, rapaz, perdi uma coisa, perdi no outro, eu vou conseguir, eu vou pelejar. Mas para isso tem que se amar. É duro, é difícil a gente se amar, porque o processo de comparação nosso é constante. É como a pessoa que está fora de peso. Lembrei de mim, eu emagreci há algum tempo 13 quilos e mantive. Você emagrecer porque você quer ser mais bonito do que os outros é uma coisa, e você emagrecer porque você acha que vai fazer bem é outra. Eu olhava, ia calçar um sapato, não conseguia, direito botar uma meia, quase sempre os pés inchados. Eu todo inchado. Nem o céu e nem ao mar. É o seguinte, eu tenho que ter um equilíbrio alimentar, de exercício, alguma coisa, porque eu tenho que estar bem. Esse vaso aqui não é de Deus, eu tenho que cuidar dele. Uma época, conversando com o pessoal de Alcoólicos Anônimos, aí o cara dizia: olha, você faz a recuperação por você. Isso aqui é fantástico para a família, restitui muitas famílias, mas é o seguinte: se a tua família te levar a beber, deixa a família e não beba. Porque a recuperação é sua, ou seja, tem que ter honestidade absoluta com você e com Deus, e tem que se amar. Muitos casos eu ouvia da pessoa dizer que a mulher conheceu o cara bebendo, o cara deixa beber, ela não queria. Mas pois então, ó, é duro, mas eu não vou voltar a beber por causa de você não. É uma prova muito grande de amor, né? E acontece, viu? De amigo e parente e tudo, abandonar o cara porque ele deixou de os velhos hábitos. E ele tem que saber primeiro se amar. Se aquelas pessoas se adaptarem a ele como ele é, que se ama e fazendo o que é correto, bem, se não, elas vão embora e Deus vai mandar outras. E ele vai ter que viver com isso. Mais parte dessa onda, né? Os méritos e os deméritos, o ganhar mais fácil ou mais difícil tem a ver com o seu alto amor. Amar ao próximo como a si mesmo, é se amar para poder amar. E quando você se ama, você só consegue continuar se amando se você enxergar e amar a Deus. Por que, Renato? Eu só vou continuar me amando se eu amar a Deus. Porque, cara, a gente fica, se não for essa vinculação ao amor a Deus, a compreensão da essência de Deus, a gente fica querendo ser amado pelos outros. E as pessoas são falhas e oscilantes, e a gente fica louco e não consegue, porque nem Jesus agradou a todo mundo. Então, amar a Deus, cumprir a vontade de Deus, querer saber qual é o meu papel na vida, que é o papel que Deus quer para mim, me fortalece. E tudo posso naquele que me fortalece, porque conhecereis a verdade vos libertará. Quem se ama acaba tendo por decorrência de amar a Deus, porque ali você nunca vai se sentir só. Muitos vão desacreditar de você, mas por se amar você diz: eu acredito em mim, e sei que Deus acredita em mim. Deus me deu a vida e Deus me mantém. Muita gente que eu conheço já morreu, mas eu estou vivo, porque Deus quer. Se Ele não quiser, eu não vivo, porque Ele me ama, porque Ele vê que eu tenho que aprender coisas ainda aqui fazendo o que eu faço.
Sem a gente ter esse poste, essa fortaleza de alguém que a gente se sente visto a toda hora, com atenção a toda hora, e que nos ama, nos amou e sempre nos amará, a gente escorrega e cai por essa coisa de querer viver sendo aprovado aos olhos dos outros. Não é não? Por isso que eu digo, uma pessoa que não acreditar em Deus, se ela continuar uma vida bem, porque a gente está sempre oscilando emocionalmente. Ô rapaz, eu estou aqui, aí eu estou ficando velho, ficando feia, assim, o pessoal não é velhofóbico. Será que vão me querer? Será que não sei o quê? Rapaz, se você procurar, tem tanta história de tanto jeito. Mas primeiro de tudo, você tem que se amar. Porque você vai ver que Deus te ama. Eu estou aprendendo a cantar, te disse, né, Ana? Não sei nem se é possível, mas eu estou tentando. Aí às vezes eu me sento para cantar sozinho. A pessoa está cantando sozinho, eu disse, sozinho não. Olha como é gostoso. Eu tenho Deus para ser a minha companhia. Aí você começa a cantar. Uma hora você se apresenta e a pessoa gosta. Mas se você se sente só, você não tem jogo para mostrar. Mas se você acha que Deus está vendo, você tem a quem mostrar. Parece o filme do Rocky Balboa, né? Ele não treinava sozinho, corria no meio da rua, não era assim aquele filme, né? Lembra do Rocky Balboa, né? Ele corria na rua, treinava, né? Pelejava, porque ele estava com Deus. Não era a temática ali, mas ele sentia que ele não estava só, que ele tinha um propósito, que ele tinha que fazer o que ele tinha que fazer, entendeu? Assim é o cara que estuda, é o que canta, é o que corre, é o que joga. Se ele se sentir sozinho e não se amar, o que ele vai fazer se não tem ninguém olhando? Não tem, às vezes a gente só quer fazer as coisas se o povo estiver vendo. Por que ninguém gosta de lavar prato praticamente? Porque ninguém vê. Ninguém bate palma para lavar prato, lavar banheiro. Mas quando a gente pensa, quem está vendo? Deus está vendo. Ah, os pratos são outra coisa. E quem lava prato sozinho e acha bom, é capaz de jogar bola e treinar sozinho, achar bom, cantar só e achar bom, porque está sendo preparado para a hora das apresentações. É na hora que alguém entra na sua casa, a pia está limpa, a casa está limpa, é a hora que você vai jogar, e você joga bem porque você já treinou e teve força, porque não estava sozinho, você tinha aquela carência, mas ela era suprida por Deus. Você terminou um relacionamento tóxico, é difícil terminar um relacionamento ruim, não é não? Você só consegue mesmo se você tiver fé que Deus está com você, porque senão você pega o bonde, sai de um para entrar no outro, não resolve nenhum, aí fica pulando de galho em galho e tudo é problema. Mas quando você para e diz, não, eu vou ficar com Deus, vou me ver, vou me amar, começa a se cuidar, às vezes dá um tempo, 6 meses sem relacionamento nenhum, tudo, quando Deus começa a restituir as coisas. Mas se você disser, eu estou sozinho, você entra em desespero, é melhor pegar o bonde. É a filósofa, né, a Diana, né, aquela cantora que ela diz, o medo de ficar só me apavora e eu me desespero. A gente morre de medo de ficar só. É totalmente diferente um homem e uma mulher, do modo que a gente é, quando tem um relacionamento e quando não tem. Então, essas horas difíceis, nessas horas é que a gente lembra e procura a prática de ter mais contato consigo e com Deus. Deixar os impulsos passarem, ter mais controle. Muito do nosso desespero, muito das nossas dores,
tem a ver com essa falta de amor, com essa comparação direta que a gente fica se fazendo. Quem já se comparou aqui? Ninguém? Acontece muito ou não? Serve de quê? A gente fica apreensivo, ansioso, porque a gente não pode ser o outro, a gente só pode ser a gente. Eu posso olhar o outro e reconhecer um bom jogo no outro, para aprender, mas não para querer ser igual a ele. Eu tenho o meu. Mas o que acontece é que a gente olha para o outro e se acha menos, que não se ama. Ah, é porque ali o cara é rico. Ah, é porque ali ele tem a escola não sei de quê, tem não sei o quê, tem não sei. Sim, todo mundo que consegue é só daquele jeito. Não é. Não é. Eu tenho que deixar de ter desculpas, ser honesto comigo, com Deus, e abrir meu coração, como a gente falou no evangelho passado. Conversar com Deus, ter proximidade, ter intimidade com Deus, comigo e com Deus. Ele está ali o tempo que eu quiser, para que eu me desenvolva no que eu quiser fazer. Como eu falei, se é mãe, às vezes vai dizer não, mesmo desagradando o filho, porque você quer o melhor para ele, e às vezes vai dizer o sim, mas não vai fazer porque você precisa que ele lhe ame, então você só vai fazer o que ele quer. Não, não é. Aquela história, Jesus veio para todo mundo, mas ele só queria agradar a Deus. Lá no livro Boa Nova ele diz: Pedro, quem disse que eu quero agradar a todo mundo? Eu vim aqui para desenvolver o reino de Deus, plantar o reino de Deus dentro do coração de cada pessoa. Eu não vim para agradar todo mundo não. Eu tenho uma pessoa a agradar, quem é? É Deus. Você tem que agradar a Deus e fazer o que é certo, que é a vontade dele, ponto. Seja jogando bola, lavando prato, no seu relacionamento, falando o que você for fazer. Cuidar do seu corpo, cuidar da sua vida, porque é algo que é de Deus, que é o certo a fazer. E eu gosto muito dessa reflexão, porque nas minhas dificuldades emocionais, na oscilação emocional, quando eu vejo, eu estou profundamente doente de um veneno que tem, sabe como é o nome? Autossuficiência. Eu acho que Deus quer que a gente seja o mais independente possível, mais autossuficiente. Só quem é autossuficiente é Deus. Eu não posso ser autossuficiente. Eu tenho os meus projetos, mas eu vivo, se fosse a nível de sonho, o sonho de Deus. Eu tenho que fazer o que Ele quer para a minha vida, que aí vai dar certo. É a casa construída em cima da rocha, não em cima da lama. Mas quando eu começo a achar que é porque eu estudo, porque eu falo, porque eu saio, é autossuficiência, é um veneno, é do egoísmo, é eu querendo mostrar para os outros que eu sou quem eu não sou, querendo mentir para os outros para me sentir amado. Porque de novo, porque ali eu não estou me amando. Humildade não é nada mais, humus vem de terra, é botar o pezinho no chão e entender, eu não sou Deus. Todo dia eu tenho que dizer para mim: Renato, você não é Deus. Você tem que fazer o que você compreende que é correto, conforme os desígnios de Deus, e o resultado é com Ele, porque você está em processo de aprendizado. Se der certo é porque Deus quis, se não der também é porque Deus quis. Mas porque o que Ele quer de verdade é que você aprenda a ser uma pessoa a cada dia melhor. Faça o seu melhor no tempo, não perca o timing. Sempre é tempo de mudar alguma coisa, sempre a gente sabe o que tem que fazer. Então eu fico assim, porque quando eu vejo que eu estou inquieto demais, eu digo: olha aí, aí há doença.
É o egoísmo. De novo, eu estou me comparando, porque eu não estou me amando. E não estou amando a Deus, não estou sentindo o amor dele, aí estou querendo ser aprovado aos olhos dos outros. É a doença. Aí eu vou começar a querer ser danadão, o bichão, né? Por quê? Porque eu quero ser mais que os outros. É autossuficiência. Aí vai voando, aí quando vê, cai. Às vezes Deus derruba só para dizer: ei, presta atenção. Não é verdade. Você não é autossuficiente. E isso quer dizer para vocês: faça a sua parte. Jogue o seu jogo. Lembrando aqui negócio de futebol, tinha um grande amigo, né, que era o dono do campo, ele faleceu. Aí a gente estava jogando bola, ele era meio duro, né? Tanto que a gente chamava ele de chefe. Aí se ele estivesse jogando e o juiz, o pessoal começa a reclamar do juiz, né? Naquela época ele tinha uma palmatória assim, ó. O pessoal chega: rapaz, chefe, o juiz, vem cá, pá, passa 10 gols aí que o juiz não tem juiz que rouba, mas você joga um ruim. Ele era duro. Reclamar do juiz, apanhava. Ele disse: eu quero é ver, se vocês fizerem 10 gols, como é que ele vai roubar? Porque todo mundo, uma hora, todo mundo vai pra cima dele. Como é que vai tirar 10 gols? Ora, vocês não fazem. Não acontece não isso com a gente? A gente tem a oportunidade em 2 tempos de 45 minutos de fazer um monte de gol, mas a nossa capacidade não faz a gente ter nenhuma chance, é de começar a reclamar dos outros. Reclama do juiz, reclama dos colegas, não joga nada. Às vezes tem que ter esses passos de realidade. Você está jogando ruim, meu filho, melhore. Deixe de estar reclamando do juiz, jogue bola. Não é para se autodepreciar, ficar com autopiedade. Aí porque eu jogo ruim, então é porque eu sou ruim. Não, é porque você tem que melhorar. Pronto. O que vai resolver é você melhorar. Não vai resolver brigar com o juiz, não vai resolver brigar com o time, vai resolver você jogar bem. Mas se eu jogar bem, meu time jogar mal, com certeza alguém vai ver que você é muito bom e vai lhe chamar para algum lugar. Mas jogue. Eu guardava isso comigo. Ele dizia: rapaz, não aceitava de jeito nenhum. A gente reclamar de juiz, ele disse: faça 10 gols para ver se ele aí. Mas vocês não fazem. Se vocês estão jogando é ruim. Ele dizia: vocês estão jogando ruim. E vem com esse negócio que é juiz aqui. Eu guardo muito essas informações da minha infância. Rapaz, não adianta reclamar do mundo. Eu tenho que fazer a minha parte. Não adianta. Se eu estou fazendo uma coisa e não dá certo, eu tenho que pensar: isso é a vontade de Deus para a minha vida? E aí de verdade eu já fiz tudo o que eu posso. Eu já dei os sims necessários e os não necessários. Sempre eu procuro puxar a responsabilidade para mim, mas com cuidado de não me achar qual a palavra? Autossuficiente, que isso é um veneno. É um veneno. Veneno verdadeiro. Não posso. Então, muitas vezes, essa questão da lei de amor é para isso. É para aumentar a minha aproximação comigo. Eu de verdade, sem ser esse que fica querendo ser algo para agradar os outros. Eu tenho que me aproximar comigo por me amar e me aproximar mais de Deus, por amar a Deus e por saber que Ele me ama também. Perguntar a Ele nas situações difíceis o que é que Ele está querendo me ensinar. Conversar com Ele nas situações fáceis o que é que Ele está querendo me ensinar.
para que eu possa aprender da melhor maneira possível. Lei de amor se faz assim, na prática. Não adianta só dizer eu amo a Deus, eu amo, eu acredito. Aí você não entrega a sua vida a Deus e nem faz a sua parte. Não dá certo. Tem relacionamento aí que você tem que acabar, mas Deus vai acabar com você. Aí às vezes você fica assim, ah meu Deus, se ele morresse. Ora mais, Deus colocou para você a decisão, livre arbítrio, porque Ele quer que você aprenda. Por que você não chega e diz, cara, não dá, dessa forma não dá. Mas a pessoa vai de novo, não faz o que tem que fazer e não entrega a vida a Deus. Renato, então entregar a vida a Deus, não estou entendendo. Entregar não era mesmo pedir que o cara morresse, se ele morresse, não era, não, Deus, não era, isso era, não. Você não dá o não, se você tá uma pessoa que vive num relacionamento que não é masoquista e apanha todo dia, não tem dessas? Na verdade, a grande questão, ela não dá um não, por quê? Porque tem medo depois de ficar só abandonado, o que vai acontecer, o que ele vai fazer, não é isso não? É aí que é a entrega nas mãos de Deus. Eu vou fazer o que eu acho que é correto, e quem vai me dar força é Deus, e quem vai me sustentar é Deus, eu fazendo a minha parte. A pessoa não faz por isso, porque não acredita, não entrega nas mãos de Deus, não toma atitude, porque tem medo do que vai acontecer, não é não? Deus querendo que ela aprenda com as escolhas, e ela não escolhe. Então eu acho muito diferente. Então que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, a coragem para aceitar as que nós podemos. Não, coragem para mudar. Deus nos conceda a serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar, a coragem para modificar aquelas que nós podemos, e a sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja feita a vontade de Deus e nunca a nossa. Façamos a nossa parte. Muita paz e boa semana. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no teu olhar. Todo o universo se formou. Teologia pra explicar
minha